Filipenses capítulo 2. Versículos 25 a 30. Todos encontraram? Amém. Assim está escrito: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivessem ouvido que estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Que Deus aplique em nosso coração o texto lido, e não tão somente em nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Que o texto seja aplicado em corações, mentes e vidas, para a honra e glória de Deus. Meus amados, nós temos um texto onde o Espírito Santo de Deus dá honra a um crente que honrava o nome de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é o autor da epístola, a epístola de Paulo aos Filipenses, tem como autor real o Espírito Santo. Paulo foi apenas o instrumento utilizado por ele para a realização da escrita, mas é obra de Deus. E ele dá honra a um homem que dedicou a sua vida à causa de Cristo. Amados, nós temos muitas pessoas dedicando as suas vidas a coisas que são boas, mas que ao final acabam-se. Pessoas dedicando a sua vida ao esporte, à política, à cultura, à diversão, ao social. Mas tudo isso passa. Todas estas coisas passam. Um atleta famoso que dava entrevistas todos os dias, depois que ele se aposenta, em pouco tempo ele passa anos sem dar nenhuma entrevista, não é assim? As coisas passam. Um político que assume um alto posto no estado, no país, ou mesmo em um município, ele tem seu tempo de glória, mas depois passa. Alguém que se dedica à cultura, à arte, sendo cantor ou ator, quando a sua fase passa, ele desaparece. Porque todas as coisas na face da terra, elas são passageiras. E muitas pessoas se iludem, se encantam com aquilo que é passageiro. Todas as coisas passam, porém a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Todas as obras que o homem possa vir a fazer na face da terra, elas são perecíveis e superáveis por outro homem. Os grandes recordes, eles são
de grande valia e de grande importância, porque tem sempre alguém tentando superá-los. Alguém buscando superá-los. Esse é o sistema humano que passa. Mas tem muita gente se dedicando às coisas passageiras. Não tem? Dias atrás eu vi uma matéria com um atleta brasileiro que disputa torneios de ginástica. E os pés e as mãos daquela menina todo completamente deformado, estourado. Não tinha de tanto esforço físico. 12 horas de treinamento por dia. Muita dedicação e muito esforço. Mas por uma coroa corruptível, por uma coroa que acaba-se. Por uma coroa que acaba-se. A honraria é passageira. Você já observou nas Olimpíadas que, além da medalha, as pessoas recebem uma coroa de ouro, né? E aquela honraria representa bem os feitos no plano da terra. Aquele louro, em pouco tempo, ele vai para o lixo, porque é erva, e a erva seca-se. Mas isso não faz com que as pessoas desistam de lutar por esse objetivo. Nenhum atleta olímpico recebe aquela honraria se não trabalhar em demasia. E aqui nós temos um homem de Deus sendo exaltado em um texto bíblico, por dedicar-se à causa de Deus, por dedicar-se à obra de Deus. Amados irmãos, e nós somos desafiados pelas Escrituras a também nos dedicarmos à obra. O trabalho não é vão no Senhor. Versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Paulo, o grande pregador, o apóstolo dos gentios, o homem que expandiu, alargou a fronteira da pregação do Evangelho, o homem que considerava-se devedor tanto a gregos como a bárbaros, o homem que levou o Evangelho aos confins, ele olhava para este servo fiel do Senhor e ele via neste servo fiel um irmão, um cooperador e um companheiro. Amados irmãos, nós somos vistos pelos nossos companheiros de trabalho como um irmão, cooperador e companheiro nos combates. Nós estamos um para com o outro, da mesma forma que Epafrodito estava para com Paulo. Paulo sabia que podia contar com aquele homem. Paulo sabia que aquele homem, além de um crente salvo por Cristo, por isso podia receber o título de irmão. Irmão, por que irmão? Porque crente em Jesus Cristo.
Nunca esqueçamos a maravilha do novo nascimento. Nunca esqueçamos o fato de que Cristo veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, por que irmão? Porque filho de Deus, por meio do novo nascimento, adotado na família de Deus, coberto pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez, amados irmãos, seja um dos maiores títulos que alguém possa ter na face da terra, seja o privilégio de ser um irmão dos irmãos de Jesus. Amados, nós somos filhos do Pai de Jesus, amém? Amém. Bom, mas o irmão em questão não era só um irmão, ele era um cooperador. Ele estava pronto a cooperar, a trabalhar na obra, a dedicar-se na obra, a envolver-se com a obra. E olha, que naquele tempo, lá no primeiro século, as condições eram extremamente adversas, como falou o irmão Neto. As perseguições eram outras, e muitas delas terminaram na boca do leão. Muitas das perseguições sofridas pelos crentes do primeiro século terminavam em diversão de romanos, vendo os leões devorarem os crentes. Locomoção era difícil, alimentação difícil, água difícil, saúde complicada. E esses homens se deslocavam continuamente com a pregação do Evangelho Santo e Eterno. Às vezes nós pegamos um carro aqui e vamos fazer uma obra, vamos dar suporte a uma das obras da igreja. A mais distante era a Bahia, cerca de 900 km andados. E alguns, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Na outra viagem que fizemos, um irmão disse: foi longe, hein, pastor? Eu disse: fui não. Nós chegamos na Bahia, não chegamos nos confins da terra. E uma questão é como nós temos ido e como iam esses primeiros irmãos. Cerca de 7 anos, 8 anos atrás, Gabriel tem quantos anos, irmão? 8, né? Nós fomos ao Juazeiro, não é isso? Eu, Alexandre e o pastor Miguel. Uma viagem maravilhosa. Alexandre chegou tão cansado, irmã Angélica, que almoçou e dormiu. 5 horas da tarde, a mulher disse: pastor, acorda aquele menino que meu marido foi desse jeito. Ele chegou, almoçou e dormiu e nunca mais acordou. Eu disse: não, mas ele está vivo, eu já vi, ele está vivo. Não, mas é bom olhar, porque nunca se sabe, né? E nós achamos muito longe, não foi, irmão? Agora, imagine as viagens de Paulo. Veja, algumas Bíblias têm a geografia das viagens de Paulo. E veja como Paulo fazia as viagens. Muito diferente, não é? Muito, muito diferente. Muito diferente. E ainda hoje rende brincadeira do pastor Miguel dizendo que a gente tem se perdido, né? Eu estava seguindo o mapa. E a frase de Jonas foi a mais engraçada: ninguém chega aqui pelo crato, nós chegamos. Mas, irmãos, sendo bem sincero, nós fazemos muito pouco pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós trabalhamos muito pouco. O povo de Deus hoje é muito acomodado com a obra. Eu fico pensando como nós seremos envergonhados quando encontrarmos com Paulo no céu,
Obviamente que encontrar Paulo não é a prioridade. A prioridade, a primeira pessoa que queremos ver no céu é Jesus, não é isso? Porém, a eternidade é a eternidade. Nós vamos ter a oportunidade de encontrar os outros, viu? Os nossos irmãos do passado. E quando sentarmos em uma roda de conversa para falarmos com Paulo, porque nós temos uma ligação importante com Paulo, né? Essa igreja aqui, ela é fruto do trabalho de Paulo. Você pode dizer, mas que loucura é essa, né? Paulo evangelizou Cláudio e Priscila, que levaram o evangelho para a região do país de Gales. De Gales, a igreja foi para a Inglaterra, aliás, foi para os Estados Unidos, por meio da perseguição dos puritanos. E dos Estados Unidos chegou em Prazeres, primeiro em Ipsém, depois Prazeres, depois em Soledade. Amém? Amém. E aí, hoje nós temos carro, energia, internet, estradas. E Paulo fez mais do que nós. Eu não sei, mas talvez se juntasse as igrejas do mundo todo hoje, Paulo ainda fez mais. Eu falo as igrejas batistas, fiéis às Escrituras, como as nossas. Paulo fez muita coisa. Paulo fez muita coisa. E esse homem que fez tanto, olha para Epafrodito e diz que ele é um cooperador, que ele é um companheiro nos combates. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Paulo foi um homem do bom combate. Paulo combateu. Paulo não se acovardava, não se escondia, combatia. Muitas vezes Paulo foi condenado a levar um corretivo de 40 açoites de vara, menos um, que era a misericórdia de Paulo. O carrasco lá, o executor da pena, batia 39 vezes. Quando chegava em 39 vezes, contava 40. Um era por causa da misericórdia. Paulo foi apedrejado, tido como morto. Mas combatia o bom combate. Não havia temor, não havia medo, havia coragem para apregoar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Paulo era um missionário e a igreja dos Filipenses, uma igreja local, visível, portanto batista, era uma das mantenedoras do ministério de Paulo, e Epafrodito saiu com esse sustento para entregar, para que assim as necessidades de Paulo fossem supridas, para prover as minhas necessidades. E aí nós vemos por trás deste pastor Epafrodito uma igreja preocupada com a obra missionária, uma igreja capaz de se envolver e de prover sustento para aquele que estava lá adiante levando a palavra de Deus. Uma igreja que serve de modelo para qualquer igreja batista da contemporaneidade. E aquele pastor, versículo 26, estava sofrendo de saudades, porque tinha muitas saudades de vós todos,
e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. O homem estava com saudade dos amados irmãos da igreja, e ele estava preocupado que chegasse uma notícia lá no seio da igreja, dizendo que o mesmo estivera doente. Esse contexto, irmãos, nos mostra duas coisas. Nos mostra o amor do pastor para com a igreja e o amor da igreja para com o pastor. O amor do pastor para com a igreja não se apresenta no fato do pastor querer estar nas festas familiares. Quem é que não quer estar numa festa? Todo mundo quer estar numa festa, não é isso? Você, dando festa na sua casa, você terá muitos amigos durante as festas. O amor do pastor para com a igreja não se demonstra no fato do pastor querer estar na hora da festa na casa das ovelhas, mas sim do pastor se sentir ofendido quando ele não está na hora da dor, na hora da luta, na hora da necessidade, na hora da precisão. Comer bolo, salgadinho, tomar refrigerante e conversar com os irmãos, com as pessoas, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas na hora que você está precisando de ajuda, nem todo mundo quer estar perto. Então, aqueles irmãos tinham esse tipo de amor para com Epafrodito e ele, esse mesmo tipo de amor para com aqueles irmãos. E ele estava lá preocupado, vão ficar sabendo que eu estive doente e vão se angustiarem. E eu não quero os irmãos sofrendo. Eu não quero ser motivo de agonia, de aperreio, de dor, de sofrimento. E no versículo 27, Paulo diz: e de fato esteve doente. E não foi uma dorzinha de cabeça, não foi uma agonia, não foi uma dor numa unha. Paulo diz: e de fato esteve doente e quase à morte. Ele esteve doente sim, e quase à morte. O homem estivera quase à morte e não queria causar sofrimento no meio da igreja. Essa é aquela característica. Eu estou pronto para ajudar os outros, mas estou pronto para sofrer sozinho. Não são todos que têm tais características assim? Eu estou pronto para ajudar os outros, mas estou pronto para levar a minha carga só. Era isso que estava acontecendo. Ele não queria que os irmãos se angustiassem com a sua doença. Com o seu sofrer. Com o seu sofrer. Esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E aí você vê o amor de Paulo para com o seu companheiro,
com o seu cooperador da pregação do Evangelho. Paulo diz: Deus se apiedou dele porque ele não morreu, mas também de mim, porque eu seria duplamente contristado com a partida deste irmão. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. O envio daquele irmão para a igreja dos Filipenses era motivo de regozijo, era motivo de alegria, de felicidade. Às vezes eu me pego pensando como foi a recepção deste pastor. Quando ele chegou, como foi? Quantos correram para abraçá-lo? E ele, no seu grande zelo e amor para com a igreja, tendo o prazer e a alegria de pôr os seus olhos sobre cada um daqueles amados irmãos, e quão maravilhoso, irmão Zico, não foi o testemunho desta viagem missionária. Eu acredito que quando ele falava, as pessoas prestavam atenção. Havia entusiasmo daqueles irmãos de saber que participavam de uma igreja fiel a Cristo e que estava envolvida no maior programa que pode existir na face da terra, que é o programa de missões, de envio de missionários, de plantação de igrejas, de pregação do Evangelho Santo e Eterno. Não há nada comparado com isso. Não há absolutamente nada na face da terra que se compare com a grandiosidade de sermos membros de uma igreja de Cristo, a qual foi comissionada para fazer a obra de pregação do Evangelho e de implantação de novas igrejas. Eu sempre fico feliz de ouvir a eloquência do irmão Ricardo, do Zico, quando ele prazerosamente ele vem falar do que fizemos no campo missionário. Porque isso é coisa grande, irmãos. Sair e fazer a obra missionária é coisa grande, não é coisa pequena. É o plano de Deus, é o projeto de Deus, é a vontade de Deus. Cristo morreu na cruz para nos salvar, e com os seus salvos ele estabeleceu a sua igreja. E ele deu à sua igreja a responsabilidade de ir por todo mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os e assim organizando igreja daquele tipo que ele começou. Batista, local e visível. Não é invisível, não é visível. E o Espírito Santo diz no versículo 29: recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, tendo-o em honra. Epafrodito foi um homem digno de honra. Como começou essa brilhante carreira? Como começou essa brilhante história deste homem? Como começa a história de qualquer um crente?
A história de qualquer um crente começa por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Alguém pregou para aquele homem, alguém mostrou que Cristo morreu na maldita cruz, para salvar todo aquele que nele crê. A confusão no presente é grande. Por que a confusão no presente é grande? Porque existe no movimento chamado protestante evangélico mais de 50 mil denominações só aqui no Brasil, cada uma contando uma história diferente. Mas eles não contam a história de Cristo. A história de Cristo é contada pela Igreja de Cristo Batista Local Visível, que prega que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, e que todo aquele que crê em Jesus, não é na igreja não, em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu aprendi quando convertido fui que adentrei ao espaço físico onde se reunia a igreja, em uma conversa com o pastor Antoniel. Ele disse: meu filho, nós não pregamos sistema, nós cremos numa pessoa. Nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, amém? Nós não somos crentes da Igreja Batista, nós somos crentes em Jesus Cristo. E nós frequentamos a Igreja de Cristo Batista Local Visível. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não somos nada. Cristo é o nosso único e todo suficiente Salvador. Então, como começou a história desse homem? Que o Espírito Santo agora diz: recebei, pois, do Senhor com todo gozo, tendo-o em honra. A história desse homem em Cristo começou ouvindo que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Cristo subiu ao céu, que Cristo está à direita de Deus e que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Amém. Essa é a mensagem do Senhor. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Portanto, meus amigos, portanto, meus amados irmãos, foi assim comigo, eu ouvi e criei. Foi assim com você, você ouviu e creu. Foi assim com Paulo, ele ouviu e creu. Foi assim com Epafrodito, ele ouviu e creu. Foi assim com Timóteo, como foi lido no início, ele ouviu e creu. E se você ainda não é crente, você tem a oportunidade nesta noite de entender que Cristo morreu pelos seus pecados, que o sangue de Cristo cobriu os seus pecados. É necessário que você creia nele como seu único e todo suficiente Salvador. A palavra de Deus diz que o sangue que Cristo derramou é suficiente para cobrir o pecado de todo o mundo, não é isso? É propiciação pelo pecado de todo o mundo, porém é eficiente sobre aqueles que creram. Eu falo de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Cristo cobre o pecado. Creia nele e o seu pecado estará coberto. Voltando para Filipenses 2, versículo 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Amados irmãos, este homem saiu de perto da morte para a honra. Ele saiu de perto da morte para ser recebido em honra. É isso que o Espírito Santo manda, que a igreja tenha tal homem em honra. Amados, é uma grande honra servir ao Senhor. É uma grande honra servir ao Senhor. Não é servir a religião, não.
Não confundam. A coisa que mais me enoja é a religião. A religião, ela tem mantido as pessoas cegas, ela tem mantido as pessoas divididas, ela tem mantido as pessoas presas. O Evangelho é de liberdade. E nem é a igreja de Cristo Batista, é o local visível que salva, não, viu? É Jesus. E nós estamos falando aqui da obra de Cristo, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. A obra de Cristo é que Ele morreu na cruz para ser o seu Salvador. Amém. A obra de Cristo é que Ele morreu na cruz para ser o meu Salvador. A obra de Cristo é que Ele morreu na cruz para ser o nosso Salvador. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, meus queridos, que esta noite tenha sido para convosco uma noite de desafio, como foi para comigo. Que esse texto lido e explanado nesta noite aqui na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja tão desafiador para cada um de vós como tem sido para comigo, e que nós possamos, por meio dele, perceber como pouco temos feito e como muito temos para fazer, e que possamos assumir tal responsabilidade, porque é nossa. E se nós não fizermos, a palavra de Deus diz: ai de mim se não pregar o Evangelho, e nós o fizermos de boa mente, seremos galardoados. Se fizermos só como uma obrigação, apenas uma dispensação nos foi confiada. Façamos, irmãos, a obra do Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos viver como Paulo, que possamos viver como Timóteo, que possamos viver como Epafrodito, que possamos viver uma vida digna de honra e glória ao nosso Deus. Amém?